Então agora vamos analisar os prefixes, né? Derivação prefixal. Vamos ver. Os prefixes, they are used to change the meaning of the word. Então toma cuidado. Suffixes muda a part of speech. Você muda a classe de palavras a qual pertence a palavra original. Com os prefixes você vai mudar o meaning, ou seja, o significado da palavra. Ok? Então você não vai mudar a classe de palavras a qual ela pertence, você vai mudar o significado da mesma. Vamos ver como? Prefixes. É um bom exemplo. Afixes. Então, pre, a, su, né? Eles são prefixes. Então, vamos ver aqui. Ó. Look at these sentences. Match the highlighted prefixes to what they mean. Então, vamos ver o que significam os prefixes. Então, tem a predict, né? Pre. Vamos ver o pre. Até predict, prefix, prevail. Ok? Pre. Pre means a negative prefix outside, before or again. Então, pre-intermediate, né? Então, preview, ok? Você vai ao cinema antes do filme, tem os previews. Prepare, né? Pre, então, seria before. Então, pre, before. Regrow. Grow is a verb. Regrow, eu não mudei a classe de palavras, ela continua sendo um verb. Predict continua sendo um verb. Então, regrow. Rewrite. Né? O aluno entrega uma redação para o teacher pede para rewrite. Né? Então, re means again. Do again. Ok? Extraterrestrial. A notícia é que ela é extra, né? Tá vendo no jornal, vem um extra, que não estava na programação. Extraterrestrial, né? Então, extra means outside. E o disorder, ok? In this case, é um dos vários negative. É um negative prefix dos mais usados. Nós vamos ter this, igual a gente viu lá atrás, né? Im com N, im com M são negative prefixes. Okay? So, analyze the negative prefixes below. Então, vamos ver aqui esses. In, il, this e ear. Choose the prefix from it to make the words on the table mean the opposite. Então, vamos fazer uma prática aqui com os prefixos negativos, que são muitos, né? Então, vamos ver aqui. Possible. Então, vamos transformar possible. Possible é o quê? Isso é possible. Possible pertence a qual classe de palavras? É um adjective. This is possible. So, mission impossible. Lembrando que a regra de ortografia serve para o inglês também, né? Antes de P e B, a gente usa N. Essa regra vale também para a ortografia da língua inglesa. Patient. Fulano is very patient, né? Então, the impatient. Estou mudando a classe de palavras a qual a palavra original pertence? Não. Estou mudando o sentido. Ok? Lucky. Né? I should be so lucky. Né? Lucky. Unlucky. Estou dando um tempinho aí para vocês pensarem antes de eu mostrar a resposta. Legal. Legal no sentido jurídico da palavra. Legal. Illegal. Aí vou ter que dobrar aí dois L's. Um que faz parte do prefixo, o outro que faz parte da palavra original. Né? Não há aí nenhuma alteração. Né? Appear. Não, essa é fácil, essa é comum. Appear. Disappear. Disappear. She's going to disappear from Earth. Alright, regular. Regular. Também é muito comum. Irregular. Formal. Informal. Com N. Conscious. Unconscious. Então nós temos aí
os prefixos negativos e alguns de seus usos. Mas aí como que eu vou saber qual que vai colocar na palavra? Bom, aí é uma questão de leitura, é uma questão de aumento de vocabulário mesmo. Lembrando, só se que for o in, antes de P e B, você vai usar M, in, né? Não in, a pronúncia é um pouco diferente. Ok? Ok. Então tem um exercício aqui, eu vou deixar vocês fazerem. Brainstorm, então é uma coisa que tem que ser rápido. Isso quando eu faço isso em sala de aula, eu normalmente dou 3 minutos. Então mas vocês podem fazer aí, né? Geralmente eu escolho uma música de 3 minutos para marcar o tempo. Working groups. Look at the base words on the center of the table and the prefixes and the suffixes suggested. Então eu tenho essas palavras aí no meio, tá? Vão aparecer aí, no caso, os prefixes e aqui agora os suffixes. E vamos ver. How many words can you form with them? Então vocês têm que formar o máximo de palavras que vocês conseguirem usando prefixos, usando sufixos, usando os dois, que você pode ter os dois processos ocorrendo simultaneamente numa palavra. E vamos ver se vocês conseguem formar todas as palavras. O tempo da atividade são 3 minutos. Então, vocês podem dar um pause no vídeo aí e tentar fazer essa atividade em 3 minutos. E a gente volta para conferir. Ok? Have fun! Então, deu certinho aí? Passaram-se os 3 minutinhos? Ou até mais? Então vamos ver aí, vamos conferir essa activity. Vamos ver quantas palavras vocês conseguiram formar aí, fixando aí o nosso conceito de prefixo e de sufixo, como processo de formação de palavras. Então nós temos aqui, em vermelho, os prefixos an, in, re, dis, mis e in. Então temos aqui agree, arrange, conscious, expense, happy, help, kind, polite, react, success, understand e use. E temos ness, meant, full, ion, less, able e if. Então vamos ver aí o score de vocês. Now check the answers for the activity. Which prefixes, suffixes can make the most words? No caso aqui da nossa atividade. Então vamos começar com a prefixação, né? An. Então com o prefixo negativo an, nós formamos unconscious, unhappy, unkind e unsuccessful. Com in, formamos somente impolite, daquele grupo lá. Com in, formamos inexpensive. Com dis, disagree, um verbo. Com misunderstand, outro verbo. E com rearrange e reuse. Re indica, então, repetição, como vimos. Né? Lembrando que os prefixos não alteram a classe de palavra, alteram o sentido. Então, aqui nós temos o an como vencedor. Né? 4 palavras aí que foram formadas com a prefixação an. Agora, os sufixes... E aqui nessa relação nós vamos ter as palavras onde os dois processos ocorreram. Né? Ness. Então eu tenho consciousness, unconsciousness. Então com o prefixo e com o sufixo é a mesma palavra raiz. Happiness, unhappiness. Kindness, unkindness, politeness. Ok. Meant. Formamos agreement e disagreement, arrangement. Ion. Formamos reaction, full. Helpful, unhelpful, useful, successful, unsuccessful. Less, helpless, useless. Able, agreeable, disagreeable, understandable, usable. If, expensive, inexpensive, formando aí os adjetivos. Então, conseguiram formar todas as palavras? Não é muito difícil, não. Ok? Ok. Então, para terminar, vamos ver um resuminho aqui. Summary, né?
Então, suffixes are letters or group of letters added at the end of a word to create a new one. Suffixes change the part of the speech which the root word belongs to. Então, colocamos os prefixos ao final da palavra raiz e mudamos, então, a parte do discurso, a classe de palavras a qual ele pertence. Ok? Os mais comuns que utilizamos. Ness, meant, ion, full, less, able e ill. Já os prefixes are letters or group of letters added to the beginning of a word to create a new one. A gente põe no começo. Prefixes change the meaning. Eles mudam, então, o significado da palavra e não a classe gramatical. E os mais comuns, an, in, re, dis, nis, in, são os prefixos negativos, mas temos vários e vários e vários. Ok? E sometimes you can find a word with both a prefix or suffix. Ok? Bom, e para terminar, como eu disse no início do vídeo, para quem está estudando para exame de vestibular, o Enem, ou exames onde você precisa somente da proficiência na leitura, é muito importante a aquisição de vocabulário, né? Quanto mais vocabulário, melhor para se sair bem nesses testes. Então, a questão do prefixo e do sufixo é que dá para você ter uma noção aí de onde que essa palavra está se encaixando, o que ela quer dizer. É muito comum perguntar assim, o prefixo tal na palavra tal quer dizer o que, dá a ideia de quê, para você saber também qual parte do discurso, qual classe de palavras pertence àquele termo ali. Então, coloquei algumas dicas aqui para você seguir, né? How to learn vocabulary, se você está estudando para um concurso ou se você está estudando inglês por prazer, para ter proficiência na língua. Algumas dicas quando você se depara com novas palavras, né? O enriquecimento de vocabulário. A number one é que eu sempre falo para os alunos também, don't just translate words. A gente não pode usar aí se fixar a tradução. Okay? Try to use other techniques to memorize the meaning of the new words without using your first language. Tentem associar aí o significante com o significado de uma maneira natural, sem necessariamente recorrer à tradução. Tradução é ruim? Não, mas this way you will learn to think in a second language. Porque se você associar o significante com o significado da palavra sem recorrer à sua primeira língua, no nosso caso o português, o processo vai ser um pouco mais rápido, né? E você vai aprender o quê? A pensar em inglês. Tem muito aluno que fala comigo assim, mas eu não consigo, eu tenho que passar pelo português, né? É um processo que ele é um pouco complicado, mas when you learn a new word, ao aprender uma nova palavra, associa com alguma coisa automaticamente que você já saiba, ou alguma coisa visual, né, algum desenho, né, são técnicas para serem usadas pelo seu professor também, né? Um bom professor sempre utiliza técnicas de realia ou, né, figura, ok? Ok, the next one. Guess the meaning of new words using the context where they are inserted. Então a gente vai usar aí o contexto onde aquela palavra está inserida, para a gente poder, então, guess, ou adivinhar, ou pelo menos entender o que aquela palavra quer dizer dentro daquele contexto ali. Decide the part of the speech they belong to. Então, pela estrutura da frase, como a gente já viu, dá para você saber se aquela palavra é um verb, se é um noun, se é um adverb, etc. Isso ajuda muito. And what it probably means. Don't stop reading when you find a new word. Isso é muito importante, senão você perde a fluência na leitura. Então não para de ler. Tá? Achou uma palavra lá que você não conhece, não para de ler. Tenta pegar o contexto ali que provavelmente você vai conseguir. Later, check it in a good dictionary. Não é pecado nenhum usar dicionário. Tá? Tentem usar os dicionários monolíngues, onde eles dão a definição para você, além da tradução. Mas não é pecado nenhum usar o dicionário, ok? But don't stop reading. Isso é essencial. E talvez você vai saber o significado daquela palavra pelo contexto mesmo. Até na nossa primeira língua, até em português, isso acontece muito, né? Então, inserida num contexto uma palavra diferente
Ok? Ok. Então lá. Use pictures and illustrations to help you memorize the meaning of new words. Né? O que eu falei anteriormente, o uso de figura, o uso de ilustrações, né? Colocar aquela palavra ali numa frase. Né? Isso é muito importante para você associar significantes com significados. Né? Isso é muito importante. Try to use the new vocabulary you have learned as soon as you learn it. Então você aprendeu, tenta já aplicar. In a meaningful context for you. Né? Uma coisa num contexto que ele seja significativo para você. Não adianta você inventar uma coisa que você não vai guardar. Né? Tente criar frases, né? Com verbos, né? Tente criar frases com adjetivos, de maneira que ele seja, né, não tão difícil para você guardar e que tenha aí uma relação, né, com o sentido da palavra que você aprendeu. Learn the phonetic symbols to help you record the pronunciation of the new words you learn. São os símbolos fonéticos. Né? No dicionário, como vocês viram na entrada do dicionário que eu mostrei de Pearson, você tem a transcrição fonética da palavra. Né? Mas isso é difícil, eu tenho que saber esses símbolos todos. Isso com prática e com a boa orientação, vocês vão ver o tanto que é uma mão na roda. Você saber os símbolos fonéticos. Aí você pronuncia qualquer palavra em praticamente qualquer idioma. A diferença é que tem alguns símbolos que são usados em algumas línguas que não são utilizados em outras línguas. Né? Para você pegar aí a pronunciation. Aí já tem uma outra história que pode até ser tema de outros vídeos, caso seja solicitado, eu posso fazer isso para vocês. Create a personalized list of words you need to learn. It's no use learning vocabulary you don't need. Então você tem que aprender coisas que elas sejam, como eu disse no primeiro item lá, que elas sejam úteis para você. Não adianta eu ensinar termos de engenharia para uma pessoa que está fazendo medicina. Né? Então, isso vai aí muito de área para área. Então, pega aí uma lista de palavras que você precisa aprender, termos que você precisa estudar na parte técnica. Né? Não digo assim questão por exemplo, o Enem, o vestibular, eles pegam muitas coisas da atualidade. Né? Mas se você for fazer uma coisa mais específica, né? Porque it's no use learning vocabulary you don't need. A não ser que você vai trabalhar com tradução, você não tem que ter o vocabulário que você não precisa. Né? Então você mesmo pode fazer essa lista personalizada e fazer uma pesquisa, fazer um estudo para aumentar aí o seu vocabulário. Ok, so thank you very much. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Meu nome é Gustavo Spechit. Esta foi mais uma apresentação do Personal Teaching Program. Ok, nós temos aí, curtam a nossa página no Facebook, onde sempre eu estou postando dicas, vocabulários, né, uma lista de palavras com gravuras. Tá bem interessante. Curtam o nosso canal no YouTube. Também deixem seus recados, suas reclamações, suas dúvidas, ok? E continuem sempre nos visitando, que as videoaulas elas vão ser postadas com bastante frequência. Espero ter sido úteis e aguardo o retorno de vocês, ok? Thank you very much indeed, and see you in our next video class. Alright? Bye-bye.